Bom, gente, o nosso grupo ficou com o tema 2, que é sobre o contexto político, na obra do Basílio da Gama, Uruguai. Meu nome é Raquel. Fernanda. Malu, Maria Luísa. Beatriz. O primeiro tema que nós vamos abordar vai ser sobre o Marquês de Pombal, que é um dos pontos centrais nessa obra e inclusive foi ele que encomendou o Uruguai. Então, uma coisa muito importante da gente ressaltar é que ele estava envolvido em muitos conflitos e eu vou explicar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou começar falando que ele se tornou secretário do Estado dos Negócios do Reino de Portugal em 1756. E aí, depois que ele assumiu, ele foi nomeado Marquês de Pombal. E ele entrava em conflito, entrava em choque com duas coisas que eram muito importantes, que era a nobreza e a igreja. A nobreza porque ele não gostava do jeito que era o Estado nessa época, e ele não aceitava que a nobreza tivesse tantos privilégios. Então ele aplica um golpe com a família Távora, que era uma família muito importante. E ele fala que essa família era acusada de regicídio, que eles queriam matar o rei de Portugal. E aí, com isso, o poder da nobreza foi notoriamente diminuído. E então ele conseguiu abrir espaço para a burguesia no Estado, que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E também ele era conflituoso com a igreja, porque ele pensava que os jesuítas eles tinham muitos privilégios, muitas isenções e que isso era injusto, que não devia ser desse jeito. E ele também acreditava que eles sabotavam o Tratado de Madrid, porque eles não queriam abandonar as terras, não queriam abandonar as missões e acabavam influenciando os guaranis a resistirem. E aí, o que ele fez? Ele criou uma campanha anti-jesuítica, só que como ele não tinha muito apoio dentro de Portugal, ele foi buscar esse apoio com monarcas da França e da Espanha, que ajudaram ele, então ele conseguiu expulsar os jesuítas de Portugal e também dos seus domínios. Sobre a questão dos jesuítas, que de certa forma é um dos focos da epopeia de Basílio da Gama, aí percebemos uma disputa política entre os pombalistas e os jesuítas. A política pombalista era uma política anti-jesuítica que queria combater o império ilimitado, o oculto império, e também pretendia expulsar os jesuítas do território sul-americano. E a política jesuítica era para manter a missão dos 7 povos, e o tema dessa missão dos 7 povos, na verdade, era, além de catequizar os índios, manter o controle sobre os territórios e manter também o trabalho indígena. A missão dos 7 povos foram 7 aldeamentos habitados antigamente pelos indígenas e fundado pelos jesuítas na região que hoje é chamado o estado do Rio Grande do Sul. E essa missão, esses 7 povos eram localizados em São Francisco Borja, São Luís Gonzaga, São Nicolau, Santo Ângelo, São Lourenço, São João Batista e São Miguel Arcanjo. Aí, a partir dessas propostas jesuíticas, dessa missão dos 7 povos, é que surgem as justificativas dos pombalistas para combater as ações dos padres naquela região, que a ótica pombalista descrita por Basílio da Gama. E essa justificativa, então, era o quê? Os padres jesuítas eles desobedeciam às fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Madrid, de modo que não submetiam nem a coroa portuguesa e nem a coroa espanhola, e também escravizavam os índios. Aí temos a estrofe, alguns versos do canto 2º, que é o seguinte: esse absoluto império ilimitado que exercitam em vós os padres, como vós vassalos, é império tirânico que usurpam. Ou seja, absoluto império ilimitado seria, então, essa desobediência em não fazer jus ao Tratado de Madrid, não deixar que Portugal e Espanha delimite a fronteira, o território. E também essa expansão e dominação territorial, o império ilimitado, que usavam os índios para fazer essa expansão. Vós, os vassalos, ou seja, os índios, eram
os escravos dos jesuítas e esse império tirânico, que seria essa construção de um império dentro de um império. O império jesuíta dentro do império português. Outra justificativa também seria que os jesuítas ensinavam aos índios os princípios da Igreja Católica, condicionando-os à obediência a eles mesmos. Os padres ensinavam, mas queriam a obediência na verdade não, né? Queria escravizá-los e expandir, fazer as suas vontades para que permanecesse o poder dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Outra justificativa também utilizada pela política pombalista para poder deter os padres jesuítas eram que os padres influenciavam de tal forma que eles desconheciam um rei. Para os indígenas não existia um rei. Nesse trecho a gente pode perceber isso alguns versos do canto 2º, que diz assim: volta, Senhor, não passes adiante. Que mais queres de nós? Não nos obrigue a resistir-te em campo aberto. Pode custar-te muito sangue o dar um passo. Não queiras ver se cortam nossas frechas. Vê que o nome dos reis não nos assusta. O teu está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais do que os padres. Ou seja, para eles o rei eram os padres, porque eram os padres que estavam lá e faziam tudo por eles e queriam ser dignos da autoridade sobre os indígenas. Também eles questionavam o ensino do manejo das armas aos nativos, que possibilitaria então uma reação organizada contra as coroas ibéricas. Quando Andrade fala: quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos e que lhes disputassem o terreno? Então essa disputa do terreno entre os índios e os países ibéricos, as coroas ibéricas, era uma reação organizada que foi tramada pelos jesuítas. E para finalizar essa política jesuítica, o poeta utiliza o episódio do casal indígena e do padre Balda, que seria então a metáfora das ações do padre Balda, representa de certa forma uma analogia aos fatos que estavam acontecendo, para todos os defeitos que o poeta encontrara na instituição jesuítica, que no caso seria crimes contra o Estado, crimes contra a população indígena e crimes contra a religião. Esse era o ponto de vista pombalista sobre como era a política jesuítica. Aí eu vou ler alguns trechos. Tinha Cacambo real esposa, a senhoril Lindória, de costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos, com ditosos laços, amor os tinha unido, mas apenas os tinha unido, quando ao som primeiro das trombetas lhe arrebatou dos braços a glória enganadora. Ou foi que Baldo, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso. Pula uma parte, aí tem: não consente o cauteloso Balda que Lindóia chegue a falar ao seu esposo, e manda que uma escura prisão esconda e a parte da luz do sol. Nem os reais parentes, nem os amigos, a piedade e o pranto da enternecida esposa abrando o peito do obstinado juiz, até que a força de desgosto, de mágoa e de saudade, por meio de um licor desconhecido, que lhe deu compassivo o santo padre, jaz o ilustre Cacambo. Entre os gentios, o único que na paz e em dura guerra, de virtude e valor, deu claro exemplo. Aí outra parte torna ao pranto a saudosíssima Lindóia, e de novo outra vez suspira e geme, até que a noite compassiva e atenta, que as magoadas lástimas lhe ouvira, ao partir sacudiu das fuscas asas, envolta em frio orvalho em leve sono, suave esquecimento de seus males. Esses versos fazem parte do canto 3. Então, que na verdade apresenta
o padre Balda, que era engenhoso e sutil. Ele queria desfazer o casamento entre Cacambo e Lindóia, para que o seu afilhado exercesse a função que Cacambo exercia, que era cacique. Então, traz essa ideia de usurpar o trono. Então, a figura do padre Balda aqui é representada como um engenhoso e sutil, porque ele não aceitava o relacionamento de Cacambo e de Lindóia, que era um casal indígena, e ele queria impor que Baldeta, que era o seu afilhado, assumisse o lugar de Cacambo, que era cacique. Então, ele fazia de tudo para que os dois separassem. Também, como é que é o nome aqui? Peraí. Licor, como é que era a palavra aqui? Licor desconhecido. Deu licor desconhecido, que praticamente era veneno, e ele morreu. E quando a Lindóia fugiu e ele mandou ir atrás da Lindóia para que casasse com Baldé, do seu afilhado, ele ficou sabendo que a Lindóia tinha se suicidado e queria que, de tão carrasco como ele era representado, queria que o corpo dela não fosse velado e queria expor o corpo de Lindóia às feras e mandou queimar a choupana da feiticeira, que a Lindóia correu atrás, assim. É uma representação de todos os crimes contra o Estado, contra a população indígena e contra a religião, porque um padre jamais poderia fazer isso, uma vez que pregava o cristianismo. Então, uma das contradições, seria o quê? As missões jesuíticas, que era para evangelização e catequização entre os guaranis no sul da América do Sul, na realidade não era estritamente uma questão jesuítica, estava muito além disso. A missão dos Sete Povos, então não tinha a política dos jesuítas, não tinha somente essa missão de catequizar, e sim de explorar, de expandir terra. Outra contradição da política jesuítica seria então que o índio catequizado ele era influenciado pelos jesuítas, mas há na obra uma ausência de referenciais religiosos. Não há essa referência religiosa como deveria ser pregado por ser uma companhia de Jesus. E é isso, a disputa política entre os pombalistas e os jesuítas. Tá. Outro tema abordado no Uruguai foram as guerras guaraníticas, que durante o período colonial ocorreram diversos confrontos entre os colonizadores e os colonizados por conta dos territórios brasileiros. E dentre esses motivos estavam a disputa pela escravidão da mão de obra indígena, que era bem mais barata do que ter que comprar os escravos. E na obra Uruguai, após esse confronto todo ocorre por conta do Tratado de Madrid, após o Tratado de Madrid, que consistia em delimitar as fronteiras entre os colonizadores, os portugueses e espanhóis, né? E os portugueses eles passariam a controlar os 7 povos das missões, como já foi dito anteriormente, que são esses 7 aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas espanhóis. Os indígenas e os jesuítas eles deveriam ficar do outro lado do rio Uruguai. E aí, por conta disso, né, dá início a todo o conflito que é descrito bem direitinho no Uruguai, porque os índios e os jesuítas eles não queriam sair dali, porque o território era deles, né, eles achavam que era deles. E outro ponto muito importante também é essa diferença entre colonizador e colonizado, que a gente pode ver em algumas estrofes no texto, falando em relação às armas que a gente tem aqui. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, que eles disputassem o terreno? Então eles fazem essa contradição entre os índios, que não têm instrução, não têm armas, e eles, os colonizadores, que eram
né, mais instruídos. Tem outra passagem também que eles fazem a diferença entre Brasil e a Europa, que são rios de areia de ouro, essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, frutos de sua indústria e do comércio. Da folha e peles é riqueza sua. Então, eles tratam esse lance de colonizador e colonizado muito bem durante todo o texto. Bom, a gente pode ver no texto citações, né, sobre essa guerra guaranítica no canto 2º. Uma é da fala do general, né, que é: estes braços que veis são os seus braços, dentro de tão pouco tempo em meu aceno, vai cobrir este monte e essas campinas, de semivivos palpitantes corpos, de míseros mortais que ainda não sabem por que causa o seu sangue vai agora lavar a terra e recolher-se em lagos. Então ele cita aí, né, da morte, que vai ter muita morte dos índios, enfim. E a outra citação faz referência aos índios, que erguem todos um bárbaro alarido, e sobre os nossos cada qual em curva, 1000 vezes e 1000 vezes solta o arco, um chuveiro de setas despedindo. Então esse chuveiro de setas, né, se refere às armas que os índios estavam usando na guerra. Outro elemento que a gente tem na obra do Uruguai é a voz do índio. A voz do índio, um índio como personagem. E como tem toda essa motivação da fala do português, trazendo sua ótica à obra, a voz desse índio, ela é motivada pelas intrigas que aconteciam entre os portugueses e os jesuítas. Então, tem toda uma influência do pensamento do dominante, né, que no caso era o português. Aí tem uma parte que fala assim, é um índio falando, que os padres faziam crer aos índios que os portugueses eram gente sem lei, que adoravam ouro. Então aqui já deixa bem explícito, né, que a visão dos portugueses, que os jesuítas faziam, falavam mal, falavam coisas teoricamente erradas sobre os portugueses para os índios, né? E ele deixa claro na obra isso com essa parte. Aí tem uma parte que o índio fala assim: vê que o nome dos reis não nos assusta. O teu está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais que os padres. Aí nessa parte, o índio diz assim, como se ele dissesse: eu não reconheço o seu rei como meu rei também. Porque a figura de supremacia dentro do que eu estou vivendo agora não é por um rei, não é pelo rei de Portugal, é pelo padre. Então o português, quando motivou a fala desse índio na hora que foi redigido, tá dando brechas para o português chegar e dar outras razões para o índio. Porque depois que o índio fala isso, ele fala que para tirar essa verdade do coração dele, porque na verdade é mentira. Ou seja, tudo que os jesuítas falaram para o índio, desconsidera, porque não é assim. Então, cada coisinha tem uma brecha pro português que está falando de um lugar superior dizer: não, índio, não é assim. E tem uma parte que ele diz que: ó alma grande, digna de combater melhor causa. Ou seja, o índio aqui teve a oportunidade de escolher, de falar o que escolheu, e o português diz: não, você não escolheu da maneira correta, você deveria ter combatido do meu lado, não do lado errado, porque eu sou o lado certo, né? E ele diz também que o rei é como o pai e que te quer feliz. Ou seja, a corte portuguesa e a nação portuguesa é uma coisa que só vai fazer bem pro índio, né? Que o português está falando para ele. Só vai fazer bem, ou seja, ele escolheu outro caminho, ele escolheu apoiar outra causa, é uma coisa não inteligente, né? Nesse contexto. E ele diz também que mais ao bem público cede o bem privado. Ou seja, ele coloca de novo essa ideia sobre o índio de que ele deve ceder
o que é dele pro bem comum, né? Ou seja, essa declaração do índio provavelmente não era uma coisa que condizia com os fatos da realidade de quando aquilo aconteceu realmente, né? E dá várias brechas para o português dizer porque o discurso do índio é errado e não inteligente. E é isso.